Antes de continuar, deixe-me te dizer uma coisa importante. Histórias como essa quase nunca são contadas por completo, porque expõem verdades que muita gente prefere esconder. Se você já sentiu que foi tratado como nada por quem mais deveria te proteger, fica até o final e se inscreve no canal, porque essa história não é apenas sobre ela. É sobre tudo o que acontece quando o silêncio dura tempo demais. Naquela casa, ninguém imaginava que algo estivesse errado. Por fora, parecia apenas mais uma família comum, sentada à mesa, repetindo conversas vazias e sorrisos automáticos. Mas por dentro, algo estava fora do lugar havia muitos anos, escondido atrás de gestos frios e olhares que evitavam se cruzar. Ela sempre foi a que menos falava. Não porque não tivesse o que dizer, mas porque aprendeu cedo que suas palavras nunca tinham valor ali. Cada tentativa de se explicar era interrompida, cada emoção era diminuída, cada dor era tratada como exagero. Com o tempo, ela percebeu que se calar doía menos do que insistir. Enquanto os outros discutiam, riam ou brigavam abertamente, ela se recolhia em silêncio, guardando tudo dentro de si, como se fosse a única forma de continuar existindo naquele ambiente. Desde muito jovem, passou a entender que havia um papel reservado para ela naquela família. Não o de alguém que merece cuidado, mas o de alguém que deve suportar. Suportar críticas disfarçadas de conselhos, suportar comparações injustas, suportar a sensação constante de não ser suficiente. Mesmo quando fazia tudo certo, nunca parecia ser o bastante. E assim, aos poucos, ela começou a esconder partes de si mesma, acreditando que se ninguém visse quem ela realmente era, talvez parassem de machucá-la. O segredo que ela carregava não surgiu de um único momento, mas de uma sequência de escolhas difíceis, feitas sozinha, sem apoio, sem acolhimento, sem alguém em quem confiar. Cada ano que passava tornava esse segredo mais pesado, mais perigoso de revelar. Não era apenas uma verdade escondida, era a chave para tudo aquilo que poderia desmoronar caso viesse à tona. E ainda assim, ela continuava fingindo normalidade, como se nada estivesse prestes a explodir. As noites eram as piores. Quando a casa finalmente ficava em silêncio, era ali que o passado voltava com força total. Deitada, olhando para o teto, ela revivia cenas que ninguém conhecia, lembranças que nunca ousou compartilhar. Perguntava a si mesma se algum dia teria coragem de falar, ou se estava condenada a carregar aquilo sozinha até o fim. O medo não era apenas de ser julgada, mas de confirmar aquilo que sempre sentiu, que naquela família não havia espaço para perdão. O que ela não sabia é que segredos têm um tempo limitado. Por mais bem guardados que sejam, sempre existe algo que escapa, um detalhe fora do lugar, uma informação mal contada, uma atitude suspeita. E quando isso acontece, não há como controlar as consequências. A verdade não chega devagar. Ela invade, quebra estruturas e revela o que todos fingiam não enxergar. E naquele caso, o impacto seria muito maior do que qualquer um poderia imaginar. Porque quando o passado decidiu voltar, ele não veio sozinho. Trouxe consigo revelações, culpas antigas e uma dívida emocional que a família inteira teria que pagar. E o que começaria como uma simples desconfiança, logo se transformaria em um choque profundo, capaz de mudar para sempre a forma como todos se viam. Mas isso só começaria a ficar claro a partir do próximo capítulo. Durante muito tempo, a rotina daquela casa seguiu, como se nada estivesse prestes a acontecer. Os dias se repetiam, as conversas eram previsíveis e cada membro da família parecia confortável dentro do papel que ocupava. Ela continuava sendo a que menos falava, a que mais observava e a que menos era ouvida. Para todos, aquilo era normal. Ninguém questionava por que ela evitava certos assuntos, por que mudava de expressão quando o passado era mencionado,
ou porque ficava visivelmente tensa sempre que alguém falava sobre família, orgulho ou reputação. O silêncio dela era interpretado como submissão, nunca como alerta. Com o tempo, pequenas situações começaram a incomodá-la mais do que antes. Comentários feitos em tom de brincadeira machucavam mais fundo. Comparações que antes ela ignorava passaram a doer como feridas abertas. A família falava muito sobre união, mas nunca perguntava como ela realmente se sentia. E enquanto todos acreditavam que estavam no controle, ela percebia algo que ninguém mais via. O equilíbrio daquela casa era frágil, sustentado por verdades mal contadas e sentimentos reprimidos. O segredo que ela escondia começou a se tornar difícil de administrar. Não porque tivesse mudado, mas porque o ambiente à sua volta começou a pressioná-la. Conversas sobre o passado ficaram mais frequentes. Histórias antigas eram recontadas à mesa, sempre com versões incompletas, sempre omitindo detalhes importantes. Cada vez que isso acontecia, ela sentia o coração acelerar, como se estivesse sendo testada, como se o passado estivesse pedindo para ser lembrado. Mesmo assim, ela continuava em silêncio, acreditando que falar naquele momento só pioraria tudo. Havia também o medo de decepcionar. Durante anos, ela construiu a imagem de alguém que não causa problemas, alguém que não traz vergonha, alguém que não expõe fragilidades. Revelar a verdade significaria quebrar essa imagem de uma vez por todas. E, no fundo, ela sabia que a família não reagiria com compreensão. Sabia que perguntas viriam carregadas de julgamento, que olhares mudariam e que o amor, se existia, passaria a ser condicionado. Ainda assim, havia algo novo crescendo dentro dela, o cansaço de fingir. Algumas noites se tornaram mais longas do que o normal. Ela começou a perceber que esconder o segredo estava custando mais do que revelá-lo. O peso emocional aumentava, o medo se misturava com raiva e a sensação de injustiça ficava cada vez mais clara. Ela não era a vilã da própria história, mas era tratada como se fosse, e isso começou a incomodá-la de um jeito diferente, mais profundo, mais perigoso. O que ela não sabia é que enquanto tentava manter tudo sob controle, alguém da família já começava a desconfiar. Pequenos detalhes chamaram atenção. Atitudes aparentemente simples passaram a ser observadas com mais cuidado. Um comentário atravessado aqui, uma reação exagerada ali, uma pergunta sem resposta. Nada explícito ainda, mas suficiente para plantar a semente da dúvida. E quando a dúvida nasce, ela nunca fica sozinha. A partir daquele momento, o segredo deixou de ser apenas dela. Mesmo sem ser revelado, ele começou a circular de forma silenciosa, criando tensão, alimentando suspeitas e abrindo espaço para interpretações perigosas. E bastaria um único acontecimento fora do esperado para que tudo viesse à tona de uma forma que ela jamais imaginou. Porque quando uma família começa a desconfiar, a verdade não demora a ser arrancada, mesmo que seja tarde demais. A desconfiança, que começou pequena, passou a ocupar espaço demais dentro daquela casa. Não era mais apenas uma sensação vaga, mas algo que se manifestava em olhares longos demais, em silêncios desconfortáveis e em perguntas feitas fora de hora. Ela percebeu primeiro, sempre percebeu, a forma como certas conversas eram interrompidas quando ela entrava no ambiente, a maneira como alguém a observava tentando entender suas reações, como se estivesse procurando uma confirmação invisível. Tudo isso a fez entender que algo havia mudado, mesmo que ninguém tivesse coragem de admitir em voz alta. A família começou a revisitar o passado com mais frequência, como se estivesse tentando montar um quebra-cabeça antigo. Histórias que antes eram contadas de forma superficial, agora vinham acompanhadas de detalhes, datas, nomes e versões conflitantes. Cada lembrança parecia carregar uma pergunta escondida, e cada pergunta era uma tentativa de arrancar dela
algo que ainda não estava pronta para dar. Ela respondia pouco, sempre com cuidado, escolhendo palavras neutras, tentando não revelar mais do que o necessário. Mas por dentro, o medo crescia de forma incontrolável. O segredo que ela guardava começava a se manifestar no corpo. O sono ficou leve, a respiração pesada, o coração acelerava sem aviso. Havia dias em que ela mal conseguia se concentrar em tarefas simples, porque a sensação de estar sendo observada nunca ia embora. Era como se o passado estivesse se aproximando, devagar, sem pressa, esperando o momento certo para se revelar. E quanto mais ela tentava agir normalmente, mais artificial tudo parecia. Ao mesmo tempo, surgiu dentro dela um conflito ainda maior. Uma parte queria que tudo viesse à tona de uma vez, que a verdade fosse dita sem rodeios, apenas para que aquele peso finalmente acabasse. Outra parte, porém, lembrava-se de tudo o que já havia vivido naquela casa. Os julgamentos, as punições silenciosas, o amor condicionado. Ela sabia que quando o segredo fosse revelado, nada seria como antes, relações seriam quebradas, alianças se desfariam e ela provavelmente ocuparia o lugar que sempre temeu, o de culpada. Enquanto isso, a família começava a conversar entre si, longe dela. Sussurros surgiam nos corredores, reuniões improvisadas aconteciam na cozinha, olhares cúmplices se cruzavam. Mesmo sem ouvir as palavras, ela sentia o peso dessas conversas. Sabia que estavam falando sobre ela, sobre comportamentos, sobre atitudes que agora pareciam suspeitas. E isso a fez perceber algo doloroso. Ninguém estava tentando entendê-la, apenas confirmar uma narrativa que já começava a se formar. Em alguns momentos, ela chegou a pensar que talvez tivesse sido um erro esconder tudo por tanto tempo. Talvez, se tivesse falado antes, as reações fossem diferentes. Talvez o silêncio tenha dado espaço para versões distorcidas, para suposições cruéis e para conclusões apressadas. Mas logo essa esperança se desfazia, porque no fundo ela sempre soube que aquela família não estava preparada para ouvir a verdade, apenas para julgá-la. O que ela ainda não sabia é que a descoberta não viria de uma conversa direta ou de uma confissão espontânea. A verdade estava prestes a surgir de um jeito inesperado, através de algo que ela jamais imaginou que pudesse ser questionado. Um detalhe aparentemente insignificante começaria a ligar todas as peças. E quando isso acontecesse, não haveria mais como voltar atrás, porque a família não apenas descobriria o segredo, mas exigiria explicações imediatas, sem se importar com as consequências. O detalhe que mudou tudo surgiu de forma simples, quase banal, como costumam surgir as grandes tragédias. Não houve gritos, nem confrontos imediatos, apenas uma pergunta feita no momento errado, diante das pessoas erradas. Ela estava presente quando ouviu seu nome ser citado de um jeito diferente, acompanhado de um silêncio estranho que durou segundos demais. Bastou isso para que seu corpo reagisse antes da mente. O coração disparou, a respiração ficou curta e, naquele instante, ela soube que algo havia escapado de seu controle. A família começou a conectar informações que antes estavam soltas. Pequenas incoerências passaram a fazer sentido. Atitudes antigas ganharam novas interpretações e situações que haviam sido ignoradas agora pareciam óbvias demais para serem esquecidas. Cada olhar que recaía sobre ela vinha carregado de expectativa, como se estivessem esperando que ela confessasse algo ali mesmo. Mas ela permaneceu em silêncio, não por estratégia, mas por puro choque. A verdade estava deixando de ser apenas dela. O ambiente da casa mudou completamente. Conversas passaram a ser interrompidas quando ela se aproximava. Portas eram fechadas com mais frequência. O clima ficou pesado, quase sufocante.
Mesmo sem ninguém dizer nada diretamente, ela sentia que já estava sendo julgada, não pelo que havia sido confirmado, mas pelo que todos imaginavam. E nesse tipo de julgamento não existe defesa possível. Ela começou a perceber que, para a família, não importava o motivo do segredo, apenas o fato de ele existir. A simples ideia de que algo havia sido escondido por tantos anos parecia uma traição imperdoável. Ninguém se perguntava o que a levou a se calar, o que ela enfrentou sozinha ou o quanto aquilo lhe custou emocionalmente. O silêncio dela era visto como prova de culpa, não como sinal de dor. Naquele momento, ela entendeu algo que sempre esteve ali, mas nunca havia encarado de frente. O amor daquela família tinha limites muito claros. Era aceito enquanto tudo estivesse dentro do esperado, enquanto ninguém desviasse do caminho imposto. Qualquer diferença, qualquer erro ou qualquer verdade inconveniente precisava ser escondida ou punida. E agora, com a suspeita no ar, ela sentia que estava prestes a ultrapassar esse limite de forma irreversível. Sozinha em seu quarto, ela tentou se preparar para o que viria. Pensou em como explicaria, em quais palavras usaria, em como defenderia suas escolhas. Mas nenhuma frase parecia suficiente. Como explicar anos de silêncio para quem nunca quis ouvir? Como justificar decisões tomadas sob medo e abandono? A cada tentativa de organizar os pensamentos, a certeza crescia. Não importava o que dissesse, a família já havia decidido quem ela era naquela história. O pior de tudo era saber que a verdade, quando finalmente viesse à tona, não traria alívio imediato. Pelo contrário, ela poderia destruir os poucos laços que ainda restavam. Ainda assim, algo dentro dela começava a mudar. Pela primeira vez, o medo começava a dividir espaço com outra sensação, a de que talvez fosse melhor enfrentar tudo de uma vez do que continuar sendo sufocada pelo silêncio. E enquanto ela se preparava emocionalmente para o confronto inevitável, a família dava o próximo passo sem que ela soubesse. Uma conversa decisiva estava prestes a acontecer, longe de seus ouvidos, mas com consequências diretas sobre sua vida. E quando chamassem por ela, não seria para perguntar, mas para exigir respostas que ela talvez não estivesse pronta para dar. O chamado veio de forma seca, sem rodeios, como se fosse apenas mais uma conversa comum. Disseram que queriam falar com ela, que era importante, que não demoraria. Mas o tom das vozes denunciava que não se tratava de algo simples. Ao atravessar a sala, ela sentiu o peso dos olhares fixos sobre si, como se já estivesse sendo julgada antes mesmo de abrir a boca. Ninguém sorriu, ninguém ofereceu um lugar para sentar. Aquele não era um convite, era um interrogatório disfarçado. As primeiras perguntas pareceram inocentes demais para serem verdadeiras. Queriam saber sobre decisões antigas, escolhas feitas anos atrás, detalhes que até então nunca haviam sido considerados relevantes. Ela respondeu com cuidado, escolhendo cada palavra, tentando não revelar mais do que o necessário. Mas percebeu rapidamente que as perguntas não buscavam esclarecimento, e sim confirmação. A família não queria ouvir sua versão. Queria apenas validar a história que já haviam criado entre si. À medida que a conversa avançava, o tom foi mudando. As perguntas ficaram mais diretas, menos disfarçadas. Insinuações começaram a surgir, seguidas de silêncios calculados, esperando que ela se entregasse. Cada resposta parecia insuficiente. Cada explicação era recebida com desconfiança. Ela sentia o chão se afastar sob seus pés, percebendo que não havia espaço para defesa, apenas para condenação. Foi nesse momento que ela entendeu que o segredo já não era mais seu. Mesmo sem ter sido revelado por completo, ele já havia sido distorcido, fragmentado e usado contra ela. O que a família imaginava era pior do que a verdade, mas ninguém parecia interessado em saber disso. Para eles, o fato de ela ter escondido algo por tantos anos era a maior prova de que não era digna de confiança. O medo
deu lugar a uma mistura de raiva e tristeza. Raiva por perceber que nunca teve o benefício da dúvida. Tristeza por entender que, mesmo depois de tudo o que fez para manter a paz, ainda era vista como o problema. Ali, diante de todos, ela sentiu pela primeira vez que talvez nunca tivesse pertencido àquele lugar de verdade, era apenas tolerada enquanto não causava desconforto. Quando a conversa terminou, não houve conclusão clara, apenas uma decisão silenciosa. Nada foi dito diretamente, mas ela sentiu que algo havia mudado de forma definitiva. A forma como se despediram, os olhares frios, a ausência de qualquer gesto de apoio, deixaram claro que aquela família não voltaria a enxergá-la da mesma maneira. O julgamento já havia sido feito, mesmo sem sentença oficial. O que ninguém ali parecia perceber é que aquele confronto, em vez de quebrá-la, começou a despertar algo diferente dentro dela. Uma consciência dolorosa, mas libertadora. Se não havia espaço para compreensão, talvez fosse hora de parar de implorar por aceitação, e sem saber, aquele foi o momento em que a história deixou de ser apenas sobre um segredo escondido e passou a ser sobre as consequências irreversíveis de uma verdade negada por tempo demais. Depois daquele confronto, nada voltou a ser como antes. A casa parecia a mesma, os móveis estavam no mesmo lugar, as rotinas continuavam quase idênticas, mas o clima havia mudado completamente. O silêncio agora era pesado, carregado de julgamento e desconfiança. Ela percebia que sua presença incomodava, que cada movimento era observado, que cada palavra era analisada como se pudesse esconder mais alguma coisa. Mesmo quando não dizia nada, sentia que estava sendo acusada em pensamentos. Os dias seguintes foram marcados por afastamento, pequenos gestos desapareceram, conversas foram evitadas e qualquer tentativa de normalidade soava forçada. Ela deixou de ser incluída em decisões simples, como se sua opinião já não tivesse importância. Era como se estivesse ali fisicamente, mas emocionalmente excluída. Aquela família, que sempre falou tanto sobre união, começava a empurrá-la para fora aos poucos, sem precisar dizer isso claramente. Em certos momentos, ela se perguntava se aquilo era uma punição silenciosa ou apenas a confirmação de algo que sempre existiu. Talvez nunca tivesse sido parte de verdade. Talvez seu papel sempre tivesse sido o de suportar, o de aceitar, o de se adaptar. Essa percepção doía mais do que qualquer acusação direta, porque mostrava que o problema não era apenas o segredo, mas a forma como ela sempre foi vista. O medo voltou, mas agora misturado com uma estranha sensação de clareza. Ela começou a enxergar a família sem as ilusões que manteve por anos. Percebeu que o amor ali tinha condições, limites rígidos e regras que nunca foram explicadas, apenas impostas, e ela havia quebrado uma dessas regras invisíveis ao esconder algo que não se encaixava na imagem perfeita que esperavam manter. As noites ficaram ainda mais longas. Ela já não dormia direito, revivendo mentalmente cada palavra dita, cada olhar trocado, cada silêncio carregado de significado. Pensava se deveria ter falado tudo de uma vez, se deveria ter sido mais firme, se deveria simplesmente ir embora. Mas a ideia de sair daquela casa carregava outro tipo de medo, o de enfrentar o mundo sozinha, sem apoio algum. Enquanto isso, a família seguia conversando entre si, fortalecendo versões, reforçando suspeitas e criando uma narrativa que a colocava cada vez mais distante. Ela sentia que estava perdendo espaço, perdendo voz e, pouco a pouco, perdendo o direito de explicar sua própria história. E quanto mais tempo passava, mais difícil parecia recuperar qualquer tipo de diálogo. O que ela ainda não sabia é que aquela fase de silêncio e afastamento era apenas o começo. A família não havia encerrado o assunto. Apenas estava se preparando para tomar uma decisão definitiva. Uma decisão que não seria comunicada com cuidado ou empatia, mas imposta de forma fria, sem espaço para defesa.
E quando esse momento chegasse, ela entenderia que o segredo que guardou por anos havia cobrado um preço alto demais. A decisão da família não foi anunciada de imediato. Ela veio disfarçada de normalidade, de pequenas mudanças que juntas formavam um aviso claro de que algo definitivo estava prestes a acontecer. Comentários surgiam de forma indireta, sempre em tom de conselho, sempre carregados de julgamento. Diziam que talvez fosse melhor ela repensar sua situação, que aquele ambiente já não parecia saudável, que certas escolhas trazem consequências inevitáveis. Nenhuma palavra era dita com carinho, apenas com frieza calculada. Ela percebeu que estavam preparando o terreno para afastá-la, sem assumir responsabilidade. Não queriam confronto, nem discussão aberta, apenas que ela entendesse seu lugar. Cada conversa reforçava a sensação de que não havia mais espaço para diálogo. A família já não perguntava, apenas afirmava, já não ouvia, apenas concluía. E naquele jogo silencioso, ela sempre sairia perdendo. Com o passar dos dias, a pressão aumentou. Objetos começaram a ser movidos, limites implícitos surgiram, regras não ditas passaram a existir. Ela sentia que sua presença era tolerada apenas por conveniência, não por afeto. Aquela casa, que um dia chamou de lar, começava a se transformar em um lugar hostil, onde cada passo precisava ser calculado para evitar novos conflitos. Houve momentos em que ela tentou se lembrar de quando tudo começou a dar errado. Se foi no dia em que decidiu se calar pela primeira vez, ou quando percebeu que falar nunca adiantava, pensou se o segredo realmente era o problema, ou se apenas revelou algo que sempre esteve ali. A falta de empatia, a incapacidade daquela família de lidar com verdades que fogem do controle. O mais doloroso era perceber que ninguém parecia se importar com o impacto emocional daquela situação. Não perguntavam como ela estava, não demonstravam preocupação com seu futuro. O foco estava apenas na imagem da família, no que os outros pensariam, no que poderia ser comentado fora daquelas paredes. Ela não era vista como alguém ferido, mas como um risco. Em silêncio, ela começou a se preparar para o pior. Não porque queria sair, mas porque entendia que ficar talvez não fosse mais uma opção. Pensou em onde iria, no que faria, em como recomeçaria sozinha. Cada pensamento era acompanhado por medo, mas também por uma estranha sensação de libertação. Talvez, longe dali, pudesse finalmente respirar sem se sentir culpada por existir. O que ela não sabia é que a família já havia decidido mais do que aparentava. Uma conversa final estava prestes a acontecer, e dessa vez não haveria espaço para ambiguidades. O que seria dito naquela ocasião mudaria sua vida de forma irreversível. E quando as palavras finalmente fossem pronunciadas, ela entenderia que o silêncio que manteve por tantos anos havia chegado ao seu limite definitivo. A conversa final aconteceu em um momento aparentemente comum, como se fosse apenas mais um encontro familiar. Não houve aviso prévio nem preparação emocional. Chamaram-na para sentar e, pela primeira vez em muito tempo, todos estavam presentes. O silêncio que antecedeu as palavras foi mais pesado do que qualquer grito poderia ser. Ela percebeu que aquela reunião não existia para ouvir sua versão, mas para comunicar uma decisão que já estava tomada havia dias. As palavras foram ditas de forma fria, quase burocrática. Disseram que aquela situação havia passado dos limites, que a convivência havia se tornado insustentável e que a confiança havia sido quebrada de forma irreversível. Ninguém mencionou sentimentos, ninguém demonstrou hesitação. Era como se estivessem resolvendo um problema prático, não lidando com alguém que fez parte daquela família por toda a vida. Cada frase soava como um veredito silencioso. Ela tentou falar, explicar, contextualizar, mas logo percebeu que não havia espaço para diálogo. Interrompiam suas tentativas, minimizavam suas palavras e voltavam sempre ao mesmo ponto.
o fato de ela ter escondido algo por tantos anos. Para eles, isso anulava qualquer justificativa, qualquer dor, qualquer motivo. O segredo se tornou maior do que tudo o que ela era ou havia sido. Naquele momento, algo se quebrou dentro dela. Não foi apenas tristeza, mas uma compreensão profunda de que nunca seria aceita ali se não se encaixasse perfeitamente nas expectativas impostas. O amor que acreditava existir revelou-se condicionado, frágil e seletivo. Ela entendeu que estava sendo afastada não por quem era, mas por ter ousado viver algo fora do controle daquela família. Quando a decisão foi finalmente comunicada, não houve pedido de desculpas nem palavras de conforto. Apenas deixaram claro que seria melhor ela sair, que aquele ambiente já não era adequado para ela e que seguir caminhos separados evitaria mais problemas. O tom era de falsa preocupação, mas a intenção era clara: afastá-la para preservar a imagem e a tranquilidade dos outros. Ela levantou-se sem dizer nada, não porque não tivesse o que falar, mas porque percebeu que qualquer palavra seria inútil. Caminhou até o quarto, reuniu poucas coisas e, enquanto fazia isso, sentiu uma mistura de medo, dor e alívio. Medo do desconhecido, dor pela rejeição e alívio por finalmente sair de um lugar onde nunca pôde ser inteira. Ao cruzar a porta daquela casa, ela ainda não sabia para onde iria nem como sobreviveria sozinha. Mas algo estava claro. Aquele não era o fim da história. O que a família acreditava ser um encerramento definitivo era apenas o começo de uma verdade muito maior. Uma verdade que, quando viesse à tona, mudaria completamente o papel de cada um naquela história. Os primeiros dias, fora daquela casa, foram confusos e silenciosos. Ela ainda acordava no meio da noite, achando que estava no antigo quarto, esperando ouvir passos no corredor ou vozes discutindo ao longe. A realidade, porém, era outra. Agora havia apenas o som do próprio pensamento e o peso de tudo o que havia acontecido. Mesmo longe, as palavras da família continuavam ecoando em sua mente, como se ainda estivesse sendo julgada, mesmo sem estar presente. A solidão trouxe dor, mas também trouxe clareza. Pela primeira vez em muitos anos, ela pôde pensar sem interrupções, sem olhares de reprovação, sem a necessidade constante de se explicar. Aos poucos, começou a entender que o segredo que carregou por tanto tempo não era o verdadeiro problema. O problema sempre foi a falta de espaço para existir sem ser controlada, sem ser moldada às expectativas alheias. Enquanto tentava se reorganizar, pequenas lembranças começaram a fazer sentido. Situações do passado, comentários antigos e atitudes da família passaram a ser vistos sob uma nova perspectiva. Ela percebeu que, mesmo antes do segredo, já era tratada de forma diferente. O silêncio que manteve por anos não criou a rejeição, apenas revelou algo que sempre esteve ali, escondido atrás de aparências. Em meio a esse processo, algo inesperado aconteceu. Um detalhe do passado, que ela acreditava esquecido, começou a ressurgir. Informações que nunca foram questionadas passaram a chamar a atenção de pessoas fora daquele círculo familiar. O que antes era apenas uma história mal contada começou a ganhar outra forma, outra leitura, e pela primeira vez a verdade começou a se mover fora do controle da família. Ela não percebeu de imediato, mas aquele movimento mudaria tudo. Alguém estava conectando fatos, revisitando decisões antigas e percebendo incoerências que ninguém quis enxergar antes. A narrativa construída pela família começava a apresentar falhas, e mesmo sem saber, ela deixava de ser a única que carregava aquele segredo. O medo voltou, mas agora era diferente. Não era mais o medo de ser descoberta, e sim o medo do impacto que a verdade poderia causar quando viesse à tona. Ela sabia que, se tudo fosse revelado, não apenas sua vida mudaria, mas a imagem da família também seria colocada em risco,
E isso era algo que eles jamais estiveram dispostos a enfrentar. Enquanto isso, ela tentava seguir em frente, acreditando que talvez nunca tivesse a chance de ser ouvida. Mas o passado, mais uma vez, mostrava que não fica em silêncio para sempre. E quanto mais a verdade se aproximava, mais claro ficava que a expulsão daquela casa não havia sido o fim, mas o início de um acerto de contas que ninguém estava preparado para enfrentar. Com o passar dos dias, a verdade deixou de ser apenas uma possibilidade distante e começou a se manifestar de forma concreta. Pequenos comentários chegaram até ela por meio de pessoas que não faziam parte da família, perguntas surgiram de maneira inesperada e situações antigas voltaram a ser mencionadas com mais frequência. Algo estava se movimentando nos bastidores, longe dos olhos de quem sempre acreditou ter controle absoluto sobre a narrativa. E mesmo sem querer, ela estava no centro desse movimento. Ela tentou ignorar os sinais no início, acreditando que fosse apenas coincidência, mas logo percebeu que não era. Informações que nunca haviam sido questionadas começaram a ser confrontadas com fatos reais. Versões antigas passaram a ser comparadas. Datas não batiam. Histórias contadas com tanta segurança começaram a mostrar rachaduras. Aquilo que foi construído sobre silêncio e conveniência estava começando a ruir lentamente. O mais difícil era lidar com a ansiedade. Ela sabia que quando a verdade fosse revelada por completo, não haveria como controlar as reações. Pessoas que antes a julgaram teriam que encarar suas próprias decisões, seus próprios erros e principalmente sua própria omissão. Isso quase sempre gera raiva antes de gerar arrependimento. Ainda assim, ela sentia que não podia mais impedir o que estava acontecendo. Enquanto isso, a família começava a perceber que algo estava errado. Comentários externos chegavam até eles, perguntas desconfortáveis surgiam em conversas casuais e olhares curiosos começaram a se repetir. O controle que acreditavam ter sobre a situação começou a escapar pelas mãos. O silêncio que antes os protegia agora se tornava uma ameaça. Ela sentiu medo, mas também uma estranha sensação de justiça. Pela primeira vez, não era ela quem precisava se explicar. Não era ela quem estava sendo observada com desconfiança. A atenção começava a se voltar para aqueles que sempre se colocaram como certos, como superiores, como donos da verdade. E isso mudava completamente o jogo. Mesmo assim, ela sabia que o momento mais difícil ainda estava por vir. A revelação não seria suave nem discreta. Quando a verdade viesse à tona, ela traria consequências profundas, capazes de atingir todos os envolvidos. Relações seriam abaladas, reputações seriam questionadas e decisões antigas precisariam ser enfrentadas de frente. O que ninguém imaginava é que a revelação final não viria da forma esperada. Não seria através de uma confissão direta ou de um confronto planejado. Ela surgiria de um acontecimento inevitável, algo que não poderia mais ser ignorado ou escondido. E quando isso acontecesse, não haveria como voltar atrás, porque a verdade não apenas seria conhecida, ela seria impossível de negar. A verdade finalmente encontrou o caminho para sair do silêncio. Não veio de um pedido de desculpas, nem de uma conversa madura, mas de uma revelação inevitável que ninguém conseguiu mais conter. Informações que antes pareciam soltas se encaixaram de forma clara, e aquilo que foi escondido por tanto tempo começou a ser entendido como realmente era. Pela primeira vez, a narrativa construída pela família começou a desmoronar diante de fatos que não podiam mais ser ignorados. Ela soube do impacto antes mesmo de ouvir qualquer palavra direta. As reações começaram a surgir ao seu redor, comentários chegaram até ela carregados de surpresa, incredulidade e até constrangimento. Pessoas que antes acreditaram em versões distorcidas, agora questionavam tudo.
O silêncio, que durante anos foi usado para protegê-los, se voltou contra eles de forma implacável. Enquanto isso, dentro da família, o clima se tornou insustentável. A confiança entre eles começou a ruir. Acusações surgiram internamente e antigos acordos silenciosos vieram à tona. Aqueles que sempre se colocaram como certos, agora tentavam justificar decisões que não faziam mais sentido. O controle da situação havia sido perdido, e a verdade já não podia ser moldada conforme a conveniência de ninguém. Ela observava tudo à distância, sentindo uma mistura de alívio e dor. Alívio, por finalmente não carregar mais sozinha o peso de uma história mal contada. Dor por perceber que tudo aquilo poderia ter sido evitado, se em algum momento tivesse havido espaço para escuta e empatia. A revelação não trouxe alegria, mas trouxe justiça. Isso, naquele momento, era suficiente. Pela primeira vez, algumas pessoas começaram a enxergar o que ela enfrentou em silêncio por tantos anos. Não todos, mas o suficiente para mudar o rumo da história. A imagem que a família construiu começou a se desfazer diante de quem estava disposto a ver além das aparências. E junto com isso, veio a percepção de que as consequências não poderiam mais ser evitadas. Mesmo assim, ela sabia que ainda não era o fim. A verdade havia aparecido, mas ainda precisava ser encarada de frente. Algumas decisões tomadas no passado exigiriam reparação, e certas feridas não se fecham apenas com reconhecimento tardio. Ainda havia um último confronto, uma última escolha que definiria como essa história seria encerrada. E enquanto todos tentavam lidar com os efeitos da revelação, uma pergunta permanecia no ar, sem resposta imediata. Depois de tudo o que aconteceu, depois de tanta dor, silêncio e julgamento, seria possível reconstruir algo que foi quebrado por tanto tempo? Ou aquele seria o ponto final definitivo entre ela e a família? O último encontro não foi marcado por acusações, nem por pedidos desesperados de perdão. Foi silencioso, tenso e carregado de tudo o que não foi dito ao longo dos anos. Quando ela entrou naquele espaço novamente, percebeu que nada ali era como antes. Os olhares já não tinham a mesma firmeza, as palavras pareciam escolhidas com cuidado e a certeza que antes guiava aquela família havia desaparecido. A verdade havia feito o que sempre faz. Expôs fragilidades que estavam escondidas atrás da autoridade e do orgulho. Ela ouviu mais do que falou. Pela primeira vez, não sentiu a necessidade de se explicar ou se justificar. Tudo o que precisava ser entendido já estava claro. As tentativas tardias de diálogo soavam vazias, não porque não houvesse arrependimento, mas porque o tempo havia passado. Anos de silêncio, julgamento e afastamento não se apagam com algumas palavras. E ela sabia disso melhor do que ninguém. Ao olhar para aquelas pessoas, percebeu que já não buscava aprovação. Algo dentro dela havia mudado de forma definitiva. O sofrimento que enfrentou sozinha a obrigou a crescer, a se fortalecer e a enxergar seu próprio valor sem depender do reconhecimento alheio. A família, que antes definia quem ela era, agora ocupava apenas um lugar no passado, não mais no centro da sua identidade. Não houve um pedido explícito para que ela voltasse, nem uma tentativa clara de reconstrução imediata. O que existiu foi o reconhecimento silencioso de erros que não podiam mais ser desfeitos. E naquele momento, ela entendeu que perdoar não significava retornar, assim como seguir em frente não significava guardar rancor. Significava escolher a própria paz. Ao sair daquele encontro, ela sentiu algo que nunca havia sentido antes. Leveza, não porque tudo estivesse resolvido, mas porque finalmente não carregava mais um peso que nunca foi só dela. A verdade havia vindo à tona, e com ela veio a liberdade de não precisar mais se esconder, de não precisar mais fingir ser quem esperavam.
A família teria que lidar com suas próprias escolhas, com as consequências de seus julgamentos e com a perda de alguém que nunca foi verdadeiramente acolhida. Ela, por sua vez, seguiria adiante com cicatrizes, mas também com uma força que nasceu da dor e da resistência. O passado cobrou seu preço, sim, mas não levou tudo com ele. E se essa história te tocou de alguma forma, talvez seja porque ela não fala apenas sobre uma família, mas sobre quantas pessoas são silenciadas, julgadas e afastadas por não se encaixarem. Se você já viveu algo parecido, deixe seu comentário e compartilhe essa história. Às vezes, ouvir que não estamos sozinhos é o primeiro passo para quebrar um silêncio que dura tempo demais.